dias, iminência de guerra para todo lugar, gente morrendo, catástrofes acontecendo, e o Senhor te guardando no meio de tudo isso. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Deus. É importante, né? As misericórdias do Senhor sempre nos guardando no meio de tudo isso. Nós vamos ler aqui o livro de Atos, capítulo 27. Todos acharam? Amém? Vamos ler aqui o verso 34 em diante, Atos capítulo 27, versículo 34 em diante. Nós estamos numa série de mensagens de volta ao primeiro amor. Na primeira semana nós falamos sobre o resgate da paixão pelo Deus Pai, né? Depois nós falamos o resgate pela paixão de volta ao primeiro amor e resgatando a paixão e o amor pela igreja que é a noiva de Jesus. Depois nós falamos sobre voltar ao primeiro amor e resgatar o amor pela palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre voltar ao primeiro amor e resgatar aquilo que nós temos, que nós tínhamos, mas muitos de nós perdemos, que é a resiliência e amar a si mesmo, né? A capacidade de se amar, de poder se amar cada vez mais. Atos capítulo 27, hoje um culto bastante abençoado, que Deus vai falar com você certamente. O versículo 34 diz assim: portanto, eu exorto a vocês que comam alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vocês. Havendo Paulo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha na praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram as âncoras ir ao mar. Até aqui. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai querido, nós te louvamos nessa noite. Nós te entronizamos nesse lugar através dos louvores e queremos que a tua santa, doce e preciosa presença seja também, Senhor, presente em nosso meio agora, nos dando uma palavra de destino, de encorajamento. Nos ajude a melhorar, Senhor, para que nós possamos sair daqui para sermos filhos melhores, pais melhores, esposo, esposa melhor, que cada um saia daqui determinado a ser uma melhor pessoa do que entrou. Nós oramos e pedimos para que enquanto nós estamos aqui agora, Senhor, desfrutando da Tua palavra, o Senhor envie anjos a cada casa aqui representada, olhando para a nossa família como um todo e as nossas necessidades que ficaram lá. E agora, Senhor, nós abrimos o nosso coração para a Tua santa, doce e preciosa palavra. Assim nós oramos nessa noite e declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Sabe, irmãos, quando eu era criança, e eu era bem pequeno, eu me lembro que uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender, por mais incrível que pareça, foi aprender a andar de bicicleta. E os meus pais hoje estão lá em Jaú, na nossa igreja lá pregando, não puderam vir, mas o meu pai, ele colocava a rodinha e eu caía com a rodinha. O meu pai, ele ia na minha frente, me chamava e eu caía enquanto tentava ir até ele. E eu descobri um dia, lá onde a gente morava, no Meridota, eu descobri que lá embaixo tinha um morro de terra, antes de existir o Bauru 1, e a gente ia lá e a gente ficava pulando naquele morro tentando dar mortal. Até um dia que eu consegui.
É claro que hoje eu não faço mais devido às circunstâncias físicas, né? Mas naquela época eu consegui. Aí eu fiquei pensando, como é que eu consegui dar um mortal e eu não consigo andar de bicicleta? E aí eu descobri, vendo alguns amigos que estavam também na época com dificuldade, e eles tentando e conseguindo, e eu nada. Até um dia eu nunca ganhei nada na minha vida, nunca. Quem aqui é muito cheio de azar, irmãos? Não ganha pra nada as coisas, né? Você entra na rifa da padaria, da família, até no amigo secreto esquecem os seus presentes. É tanto azar. Eu me lembro que estava tendo um concurso na escola e quem não faltasse durante o ano ia concorrer a uma bicicleta. E eu fiquei um ano inteirinho sem faltar. Isso faz muito tempo. E aí ficou 25 alunos da escola todinha para um sorteio. E adivinha o que aconteceu? Eu não ganhei. Quem ganhou a rifa foi um aluno que nunca faltava. Só que a diretora ficou com tanta dó, não de mim, mas dos outros que perderam, porque aquele aluno que ganhou, ele tinha muita suspensão, dava muito trabalho para os professores. E aí ela falou, não é justo. Os outros que vieram, aprenderam, não levaram uma nota vermelha, não levaram uma suspensão, ele não vai ganhar o prêmio. Não, de castigo ele não vai ganhar. Eu me lembro que na época a diretora fez um novo sorteio. E aí já tínhamos entrado nas férias de dezembro e ninguém acompanhou o sorteio. E aí, telefone de casa tocou, telefone fixo, 3239-8929, tocou um dia. Era a diretora da escola falando para minha mãe, né, que eu tinha ganhado a bicicleta no ressorteio. E eu fiquei muito feliz. Só que eu não conseguia andar na bicicleta menor, aquelas igual cross. Agora, imagine andar numa bicicleta normal, grande. Aí eu tive que aprender. E aí um dia o meu pai foi tentar me ensinar de novo. Meu pai trabalhava a semana inteira fora de Bauru e chegava no sábado. Aí um dia ele pegou e falou, vamos lá, você vai aprender hoje. E aí dessa vez ele não ficou na frente, não dava para pôr rodinhas. A única coisa que ele fez foi segurar o banco atrás de mim e correr junto. E aí, enquanto eu sentia a mão dele segurando o banco, eu estava de boa, com segurança. E eu fui. Até que uma hora, e eu fui várias vezes, ficamos ali uma hora. E eu indo. Até que chegou uma hora que eu fui olhar para trás e cadê ele? Ele não estava mais segurando o banco. E aí eu esqueci de olhar para frente e caí. Bati a bicicleta e caí. Só que aí eu entendi que enquanto ele estava segurando o banco, eu ia ter equilíbrio. Eu ia estar de pé, mas enquanto ele soltava o banco, eu caía. Aí eu comecei a colocar a culpa no meu pai. Eu comecei a falar, a culpa é sua que eu caí, já entortei tudo a bicicleta, você tem que segurar. E aí meu pai me disse uma coisa que eu quero dizer para vocês. O ficar em pé não está no segurar do pai, está no equilíbrio que você desenvolve. Então esquece essa história de que se Deus não estiver te segurando, se Deus não tiver... Claro que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas irmãos, o que você tem que fazer, Ele não vai mover uma palha. Mas não vai mesmo. Ele vai correr com você segurando o banco. E aí quem tem que desenvolver o equilíbrio? Somos nós. É engraçado porque o equilíbrio você desenvolve parado. Quando você está aprendendo a andar, quanto mais você pedala, mais com equilíbrio você fica. Essa bicicleta diminui, você ainda não tem os maneiros, você vai cair. Então o que nós temos que aprender? Nós temos que aprender que vida com Deus é movimento. Parado, irmãos, não vai resolver nada. Mas não vai resolver mesmo. Existe o lugar certo e a hora certa de você se derramar na presença de Deus. Existe o lugar certo e a hora certa para você se derramar na presença de Deus. E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Nós lemos aqui um texto que alguns de vocês não entenderam bulhufas. Mas o Atos 27 é quando o grande apóstolo Paulo foi preso. Foi preso
por pregar a palavra. Foi preso por falar de Jesus. E quando Paulo preso foi, decidiram levar ele para uma prisão de uma ilha. Escute isso: tudo que o diabo quer fazer com você é te prender e te isolar. Te prender e te isolar, de forma que você se sinta exatamente sozinho nesse mundo. O que você tem que fazer? Manter o equilíbrio. Diga para quem está do seu lado: mantenha o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Pastor, mas eu não consigo, pastor. Pastor, mas eu não consigo me conter. Deixa eu te falar uma coisa: lá fora você precisa ser forte, muito forte, mas aqui dentro, você sabe o que está escrito em Apocalipse? Que não existe taças para recolher sorrisos, mas aqui dentro existem taças para recolher cada lágrima que você derramar. Então, se você veio hoje aqui, derrame si mesmo. Se você sentir daqui a pouco, durante o louvor, vontade de chorar, de falar com Deus e desabafar, você fala com Deus, mas lá fora você precisa ser forte. Não pode se mostrar frouxo lá fora. Aí o Paulo, o que ele fez? Teve que se mostrar forte lá fora. Ele entrou no barco e foi para a prisão. Só que você não pode prender um coração que é livre. Você não pode prender alguém que é livre. E durante o trajeto que o navio estava navegando naquele mar, naquela região, começou uma tempestade tremenda, ao ponto do navio começar. Se você ler o capítulo 27, você vai ver que eles passaram, primeiro, tempestades em alto mar. Corações aqui nessa noite que estão enfrentando há muito tempo tempestades e o barco está quase afundando. Durante o trajeto, além de tempestades, eles enfrentaram situações em que está escrito aí no Atos 27, que eles ficaram dias sem ver o sol e a luz da lua, tudo escuro. Sabe aquele período da vida que, por mais talvez que tenha um dinheiro, por mais que você consiga comprar o que você sempre quis, nada te faz feliz. Eles estavam assim. O texto, ele diz que o barco, quando estava quase para afundar, Paulo é visitado por um anjo, e que nessa noite o mesmo anjo do Senhor visite vocês na tempestade que vocês estão enfrentando. Paulo é visitado, e sabe o que diz o texto? Que eles, gente, olha aqui para mim, a tempestade era tão forte que eles não conseguiam parar para comer e para beber água. Eles não conseguiam, porque o navio ficava assim, constantemente. E o texto diz que foram 14 dias, o barco assim, balançando. E aí Paulo ele para, ele fala: olha, peraí, o anjo apareceu para mim e disse que ninguém aqui vai morrer enquanto vocês crerem no que eu estou falando sobre Jesus. Agora, o que vocês precisam fazer? Primeiro, faz 14 dias que vocês não comem. Pegam um pedaço de pão lá, pegaram um pedaço de pão, deram graças pelo pedaço de pão. E se fosse hoje em dia? Mas não tem presunto e queijo? Mas não tem um refri? Só pão? Nós estamos falando de um pão que sobreviveu pelo menos 14 dias. Então não é um pão fresco, é um pão úmido da tempestade. E aí eles deram graças. E quando você decide ser grato, a tempestade começa a passar. Ser resiliente implica em começar a ser grato. Abrir a janela de casa, domingo 9 horas da manhã, olhar aquele sol, os vizinhos escutando aquele som estourando, você cheio de serviço para fazer em casa e falar: o Senhor é bom, eu estou vivo, o diabo se lascou, mais uma semana eu estou de pé. E aí você abre a geladeira, é igual o Espírito Santo, não tem só refrigério. Geladeira, você olha e não vê, é igual o Espírito Santo, só tem o refrigério. Mas você diz: o Senhor proverá.
O Senhor proverá. Vocês assistiram um podcast da semana retrasada do nosso antigo levita aqui? Ele contando que ele foi primeiros meses de casado, foi abrir o armário para ver o que tinha para comer, não tinha nada. Sabe, irmãos, é a fé de orar e crer que Deus vai fazer. Sem pegar o telefone, sem postar no Facebook, só Deus sabe o que eu faço. Ninguém está nem aí para nós, irmãos. Não adianta postar, não adianta ficar chorando. O que nós temos que fazer? Só a nossa parte. A nossa parte. Então Paulo deu graças e a transformação da tempestade começou a acontecer. Quando ele deu graças, 276 pessoas estavam no barco. E é o único trecho da Bíblia que acontece igual a fornalha. Presta atenção, na fornalha nenhum fio de cabelo foi queimado e nem a roupa deles ficaram cheirando fogo. Aqui não se perdeu nenhum fio de cabelo. 276. A tripulação era aproximadamente 40 pessoas, o resto tudo preso, tudo bandido, que a gente poderia olhar e falar: Senhor, mata esses caras, leva, são bandidos. Mas Deus tinha um plano na vida desses caras. Não era a hora deles ainda. E enquanto Deus tem um plano na vida da pessoa, se a pessoa quiser, Deus sempre vai encontrar um meio de poder fazer com que esse plano aconteça. Agora, esquece essa ideia de que eu tenho promessa e eu não vou morrer. Se você não quiser ficar na promessa, você vai morrer sim. Porque Deus tem o sim e o amém, mas Ele caminha de acordo com a sua permissão. Ele é um Lorde, Ele é educado. Deus, Ele bate na porta do coração, pede licença para entrar. Nós estávamos semana retrasada em outra célula, em um lugar aí, e a gente estava falando de Jesus, e a gente estava falando do amor de Deus, quando de repente o tempo virou, veio uma chuva tão forte, e molhou tudo onde nós estávamos lá, e a gente ficou com tanto medo. Eu e Samuel fomos orar naquela casa, enquanto a pastora e a minha esposa estavam orando pelas pessoas lá, e quando nós fomos orar, o vento foi tão forte, que vasos quase do meu tamanho, vasos assim caíram, vasos de plantas, de mini árvores, e a gente se assusta com isso. A gente se assusta quando a Nações Unidas se alaga. Agora imagine uma tempestade em alto mar. A fé despertou neles uma resiliência de gratidão. A gratidão fez eles entender que, poxa, já era para a gente ter morrido, faz 14 dias não morremos, então Deus tem um plano na nossa vida. O que eles fizeram? Começaram a agradecer. Você sabe o que aconteceu? Tinham duas etapas agora. A primeira, eles entenderam o que era agradecer. A segunda etapa que eles tinham que cumprir é o versículo que nós terminamos de ler. Eles tiveram que tomar a decisão para aliviar o peso do navio. Eles jogaram tudo que podiam jogar, colocaram para fora tudo que tinham que colocar. Por quê, irmãos? Porque às vezes a tempestade ela vem para tirar coisas da nossa vida que nós não queremos abrir mão. Eu não quero perder isso, eu não posso perder isso, eu gosto desse pecado, eu gosto desse vício, eu não quero, eu não consigo pegar firme. Irmãos, não é que eu não consigo pegar firme, é que eu tenho mais prazer em ficar no pecado do que dar lugar para Deus. Essa é a verdade. Porque difícil é para todo mundo. Ou você acha que é fácil para essas crianças e adolescentes? Irmãos, é difícil para eles, é difícil para vocês, é difícil para todos nós. Lá fora tem muito mais oportunidade que o diabo dá, que ele oferece. Mas estar com Deus é uma decisão. É uma decisão que o seu coração precisa tomar. Agora eles tiveram que tomar a decisão, jogaram tudo que tinham no mar, mas o versículo 40 diz, eu queria que se você tivesse uma caneta, você grifasse esse versículo 40 e nunca mais esquecesse. Todo dia que você estiver angustiada, triste, preocupado, muito
muito amargurado, depressivo, ansioso, você vai abrir Atos 27:40 e você vai ler: levantaram as âncoras e jogaram elas no mar. Você sabe que o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer que tudo que você já teve capacidade de sacrificar por Ele e na presença dEle, talvez ainda não seja tão pesado e tão grandioso quanto as âncoras que você carrega da sua vida. E que âncoras são estas, pastor? São as âncoras muitas vezes do vício, do remédio, são as âncoras da mentira, são as âncoras da promiscuidade sexual, são as âncoras do endividamento. Você não consegue passar uma semana com o nome limpo e já vai lá e pula no Serasa de cara. São as âncoras da inquietude. Você não consegue ficar em casa, você não consegue ter paz dentro de casa. São as âncoras do vou jogar tudo para o alto e fugir. São as âncoras, são esses tipos de âncoras que você já jogou tudo fora. Você já conseguiu abandonar tais pecados, você já conseguiu deixar a vida do passado, você já conseguiu deixar tudo para trás. A única coisa que você não consegue deixar para trás são as âncoras. E qual é a função da âncora, irmãos? Parar. O Senhor te trouxe hoje aqui, levante as suas mãos para o céu, para te dizer: filha, filho, quebre as âncoras e deixe elas no alto mar. Deixe essas âncoras que está arrastando o navio da sua vida. Deixe essas âncoras que está travando o movimento da sua vida. Quebre essas âncoras. Isaías diz que o Senhor no alto mar, Ele pega o nosso pecado e joga lá e chama mar do esquecimento. Deixe essas âncoras sair da sua vida. Você sabe por que Noé entrou numa arca e não num barco? Você sabe por que Noé entrou na arca e não no barco? Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso. Você sabe por que Noé entrou numa arca e não num barco? Porque a arca não tem timão, não tem um volante. Ele entrou, Deus fechou por fora, e agora Noé não escolhia mais para onde ia, porque não tinha volância. E na presença de Deus tem que ser assim, irmãos. Você tem que entrar, deixar as águas dele que a gente cantou te levar, porque afundar você não vai, você está na presença dele. Ele fechou por fora. Agora, se você decidir entrar num barco, assuma a autossuficiência, mas não dependa dele para nada. Seja bom de volante, porque provavelmente você vai precisar. Aí a história termina, e já estou terminando aqui. Ele enfrenta o segundo obstáculo, que é quebrar as âncoras. Quebrar a âncora. Você sabe que nos nossos dias, quem já assistiu os vídeos de navios sendo construídos nos estaleiros, você já viu que para quebrar a âncora, eles precisam pegar um maçarico muito potente e derreter aquelas correntes das âncoras até elas se quebrarem e se soltarem. O tio da Bia trabalha disso lá no Japão. Agora, como que quebrava as âncoras? 50 anos depois de Jesus, não existia solda, nem elétrica, nem oxacetilene. O que tinha que usar? A força do braço. Porque para você quebrar aquilo que está te amarrando, aquilo que está te paralisando, que são as âncoras, você vai precisar ter uma força extrema, que o dicionário chama de esforço. Deixa eu te contar um testemunho de esforço, que para mim é o maior que eu já vi até hoje. Um dia eu estava trabalhando, e eu estava ouvindo o rádio, estava trabalhando de Uber, e aí na matéria do rádio falou que um carro da polícia rodoviária tinha parado para atender um casal
que a mulher estava parindo o bebê no meio da estrada, estava nascendo o bebê. A dupla de policial parou e falou: vamos ajudá-la. Começou a chover. E aí, não só começou a chover forte. E aí, você sabe que na rodovia é muito perigoso parar. Imagine com uma chuva forte. O policial teve que ir por um lado e o outro policial foi pelo outro. O policial que ficou do lado da rodovia, mesmo o carro estando bem no acostamento, de repente foi acometido por um outro veículo que em alta velocidade, na chuva muito forte, veio e atropelou, arremessou o policial, que capotou e voou. O parceiro dele não era só parceiro, era amigo. O parceiro dele não era só parceiro e amigo, era irmão. O parceiro dele não era só parceiro, não era só amigo, não era só irmão, mas era padrinho do único filho que até então aquele policial tinha. O parceiro, quando viu o amigo dele tinha sido arremessado, rolado, e o carro tinha passado com as rodas da frente e prensado ele de uma forma que não se dá para explicar, que a roda de trás prensou ele junto à guia, a sarjeta do guarda-reio da rodovia. Então o melhor amigo, que era padrinho do filho dele, que era companheiro dele de trabalho, estava prensado, arrebentado, destroçado, e ele não conseguia sair porque a parte de cima até escapava, mas do joelho para baixo, principalmente da canela para baixo, estava tudo embaixo do pneu. Então a matéria diz que aquele policial foi do lado oposto do carro, no meio da chuva. Ele fez tanta força que ele rompeu os 2 tendões do tornozelo, rompeu os ligamentos do joelho e conseguiu, meio que de quase nada, levantar o mínimo possível para o melhor amigo dele não morrer. Você sabe que eu estou te contando isso? Porque é só quando o extremo acontece que você sabe o tamanho da sua força. Você que é mãe, você não consegue carregar um saco de cimento, talvez 50 quilos. Mas se precisar enfrentar a força de um oceano pelo seu filho, você enfrenta. Nós somos assim, irmãos. É na hora da adversidade, daquilo que nós mais amamos, que nós vemos o tamanho da nossa força. E por fim, eles já acreditando que iam escapar dessa tempestade, começaram a avistar. Depois que eles cortaram a âncora, eles deram graças, pararam de reclamar, cortaram as âncoras. Você sabe o que aconteceu? Tudo que estava escuro desapareceu, e eles conseguiram avistar ali na frente uma ilha. Então agora eles tinham o último obstáculo, que é saber a hora de parar para não bater nas pedras. O texto diz que eles estavam com medo do barco bater nas pedras e despedaçar. Olha aqui para mim. Tem hora que você vai precisar saber a hora de parar, porque senão o seu corpo vai parar você. Deus olha para quem está do seu lado e tenta olhar nas costas dessa pessoa. Vê se tem asa. Não tem, né? Não tem nenhum anjo aqui. Deus te fez humano, então Ele espera de vocês atitudes humanas. Você não nasceu para ser um super-herói. Primeiro que o super-herói, vocês já viram o Superman? Ele usa uma cueca em cima da calça. Que super-herói? Deus te fez para ser humano. Se você está vendo que ali na frente vai destroçar tudo, aí sim, sem âncora, você não precisa de âncora, você para e vai nadando. Porque só vai nadando quem crê que não vai mais se afogar. Porque quem conseguiu agradecer, quem conseguiu quebrar as âncoras, entendeu que já não morre mais. Pode pular na água,
não precisa mais do barco, e agora tudo que você precisa não é mais Deus. Deus parou a tempestade, Deus colocou o limite das pedras, e Ele conta com a sua coragem agora de pular. Quem fez isso 30 anos antes? Pedro. Ele viu um fantasma na praia, ele não sabia que era Jesus que tinha ressuscitado. Dessa vez ele não falou, eu quero andar sobre as águas. Não, ele não falou. E sabe o que ele fez? O texto diz até que ele estava nu, ele estava pelado. Você sabe o que ele fez? Ele pulou na água e foi nadando ao encontro, porque ele queria ter certeza que não era um fantasma e era Jesus. E quando ele chegou lá na praia, tinha um churrasco de peixe e de pão esperando ele. Porque se você tiver coragem, levanta sua mão, de dar nessa noite esse passo de fé, do outro lado dessas pedras, dessa tempestade, Deus já está te esperando com a providência que você precisa para você viver uma vida de honra, em nome de Jesus. Então, recupere o seu primeiro amor. O primeiro amor que você tinha, lembra quando você começou na igreja? Que tudo que o pastor te falava, que a pastora te falava, você recebia com tanto carinho, você absorvia e falava, eu vou fazer o que a pastora está falando, eu vou fazer o que o pastor falou, eu vou fazer, e você cria. O tempo passou de uma forma tão que você desamadureceu, você questiona tudo, você vai contra tudo, você diz sim tudo para que é de fora, mas tudo que é de Deus, que é da Bíblia, que é de uma mentoria pastoral, você questiona. E voltar ao primeiro amor é, Senhor, eis-me aqui, eu não vou me importar com o que aconteceu, eu só quero te exaltar, porque tu és a razão do meu viver. Um adorador por excelência queremos nos tornar. Você crê nessa palavra nessa noite? Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor?